pois tu és digno de louvor. A ti louvamos, teu nome está sobre todos os nomes. Livrou-me do laço da morte, eu sei, e com esta canção eu te agradeço. Rocha minha e salvação, meu refúgio e libertação, Senhor Jesus. Tua palavra fez cumprir, nosso inimigo fez cair diante do teu poder. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estou aqui pra te adorar, Jesus, glorificar o teu santo nome, pois tu és digno de louvor. A ti louvamos, teu nome está sobre todos os nomes. Livrou-me do laço da morte, eu sei, e com esta canção eu te agradeço. Rocha minha e salvação, meu refúgio e libertação, Senhor Jesus. Tua palavra fez cumprir, nosso inimigo fez cair diante do teu poder. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a essa transmissão. Que Deus continue abençoando a vida de vocês aí nos seus lares e que nós possamos ter ainda mais momentos de comunhão, ainda que distantes. Vamos fazer uma breve reflexão nas Escrituras Sagradas. Eu convido você a acompanhar a leitura no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, apenas 3 versos, que diz assim, do verso 21 ao 23, que diz assim: Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a estas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Um dos grandes ensinamentos de Jesus, aliás, talvez o maior discurso de Jesus, a maior mensagem que Cristo trouxe para nós é a respeito do reino dos céus. Aqui nesse texto ele faz uma clara afirmação para nós que nem todos entrarão no reino dos céus. O que nós aprendemos nesse texto é que o discurso ele precisa estar completamente de acordo com as nossas atitudes. Não adianta nós abrirmos nossa boca e dizermos: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Não adianta nós olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor e dizermos: eu amo você. Mas se nossas atitudes não demonstrarem amor ou não demonstrarem devoção ao nosso Senhor, de nada valerá a nossa palavra. Que naquele grande dia nós possamos ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança a terra que eu preparei para cada um de vocês.
Essa é a maior promessa que nós temos que esperar hoje, essa é a maior esperança que nós temos da parte de Cristo. Um dia encontrarmos com Ele e sermos recebidos nas mansões celestiais que Cristo já preparou para cada um de nós. Por isso, você pode falar, mas haja também. Então, diga que ama e ame. Diga que adora o Senhor e adore ao Senhor. Diga que é piedoso e haja com piedade. E assim grandes bênçãos nos alcançarão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. E logo após o louvor, o pastor Fernando Lira trará uma reflexão para nós, continuando a série de mensagens referentes às disciplinas espirituais. Deus abençoe. Até mais. Meu fôlego tu és.
te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Incomparáveis são as promessas do Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, queridos irmãos da IPI Gileade. Estamos aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus, compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Nós estamos dentro de uma série chamada de introspecção, esse olhar para dentro de nós, essa investigação para dentro de nós, para vermos a nossa qualidade de vida espiritual, nosso relacionamento com Jesus. Já trabalhamos aqui várias disciplinas espirituais que são ferramentas de Deus que nos ajudam nessa introspecção e nessa vida e nesse relacionamento com Jesus. E hoje eu queria trazer mais uma disciplina espiritual, e essa disciplina se chama estudo. Como você tem estudado as Escrituras? Qual é a diferença que o estudo da Bíblia tem feito em sua vida, em seu coração, no seu cotidiano, no seu dia a dia? O objetivo principal das disciplinas espirituais, seja oração, meditação, jejum, o estudo, é a transformação de nossa vida. Quando nós estudamos a Bíblia, nós não estamos preocupados com informação ou informações, conquanto as informações que colhemos na Bíblia sejam importantes.
nós precisamos transformar as informações em conhecimento e transformar o conhecimento em atitude, em norma de vida, né, para que a nossa vida seja mudada e a nossa vida seja parecida com a vida de Cristo. Sobre o tema estudo, eu queria trabalhar 3 coisas com os irmãos e irmãs nesta noite. Primeira, a importância do estudo, como estudar e os efeitos do estudo bíblico, do estudo das Escrituras sobre a nossa vida. Então, sobre a importância do estudo, Jesus disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. Queridos, dentre todas as importâncias de nós estudarmos a Bíblia, creio eu que a maior delas é descobrir nas Escrituras o Messias, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que estudar atentamente as Escrituras de Gênesis a Apocalipse vai conseguir enxergar que a Bíblia ou as Escrituras, elas estão falando de uma pessoa, elas estão apontando para uma pessoa. Esta semana uma pessoa me perguntou o que o Salmo 45 queria dizer. O Salmo 45, se você ver na sua Bíblia aí, ele foi escrito para um casamento, para o casamento do rei. Salmos são composições poéticas de poesias e cânticos. Então, originalmente, o Salmo 45 foi escrito para o casamento do rei. No entanto, nós entendemos que era uma profecia a respeito do rei eterno, do Rei dos Reis, que é Jesus, e da sua noiva, que é a igreja. E eu poderia então enumerar aqui vários e vários outros motivos, importantes pelos quais nós deveríamos estudar as Escrituras. Mas o maior deles, sem dúvida nenhuma, e eu queria ficar apenas neste fator importante, é que nas Escrituras, através do estudo das Escrituras, nós encontramos o sentido da vida e a vida eterna. As Escrituras revelam quem é o nosso Criador e elas revelam o motivo pelo qual Deus nos criou. Portanto, o estudo das Escrituras nos leva a entender e crer que Deus é o nosso Criador. Portanto, se Ele é o nosso Criador, Ele deixou um manual de instrução para a vida, para a nossa vida. E esta é, sem dúvida, a maior necessidade de todos nós, minha, sua e de qualquer pessoa nesse planeta. Saber o que está fazendo aqui neste mundo, nesta vida. Saber qual o propósito de ter nascido. Saber o que vem pela frente. O que vem pela frente. Quando Jesus diz, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam, porque vocês pensam que nelas vocês vão ter ou vão encontrar a vida eterna, vocês estão certos, certíssimos. Porque as Escrituras testificam de mim, disse Jesus. Eu sou o autor e o consumador da fé. Eu sou o Salvador e a salvação. No estudo das Escrituras, Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite, vocês vão me identificar, vocês vão me encontrar, e nesse encontro comigo, vocês serão salvos, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta pela qual você pode entrar e sair e você vai ser salvo, eu sou a luz do mundo, se você me seguir, você não andará mais em trevas. Eu sou o bom pastor que se sacrifica pelas suas ovelhas, que protege, que cuida, que alimenta. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Então, queridos, a disciplina do estudo vai nos levar a crer
cada vez mais na pessoa de Jesus. O estudo das Escrituras deve nos levar a cada dia a nos certificar que nós estamos no caminho, que nós estamos certos, que nós estamos em Jesus, que nós estamos na rocha, que nós estamos no caminho que deveríamos estar e que nós estamos salvos para a eternidade. Então, quando nós, como líderes da igreja, pastores, nós insistimos com você sobre a participação numa escola bíblica dominical, sobre você entrar num processo de discipulado com alguém mais experiente. Quando nós insistimos na devocional diária, quando nós insistimos que você precisa ler a Bíblia, ler a Bíblia toda, sequencialmente, quando você já leu, você deve voltar a ler novamente. Nós estamos não preocupados que você tenha mais informações, que você saiba de mais coisas, tão somente, mas que o teu coração e a tua mente seja enraizada em Jesus, que os seus pés sejam firmados cada dia mais na rocha, que é Jesus, e na obra que Jesus fez, que é a nossa libertação e a nossa salvação. No final do Evangelho de João, o próprio João traz uma palavra muito esclarecedora lá em João 20:30. Ele diz, na verdade, Jesus fez muito mais milagres, sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Olha só, as Escrituras existem para que elas sejam examinadas, investigadas, estudadas, lidas, para que nós saibamos que Jesus é o Messias, o Cristo, para que Jesus é o Filho de Deus, para saber que Jesus é o enviado de Deus e para que, crendo nele, nós tenhamos vida eterna. Paulo, lá em Romanos 10:17, ele diz, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação. A fé vem pelo ouvir da pregação e a pregação vem pela palavra de Cristo. Portanto, a maior importância de nós estudarmos as Escrituras, estudar a Bíblia, é fazer com que ela nos apresente Jesus, fazer com que ela produza fé em nosso coração e fazer com que sejamos salvos. Esta é a importância do estudo da Palavra de Deus. Segundo lugar, como estudar as Escrituras. Nós temos uma pista aqui daquele povo lá que Paulo disse que era nobre, mais nobre, que eram pessoas mais nobres. Em Atos 17:11, Paulo diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Queridos, estudar não é a mesma coisa que meditar. A meditação fala ao coração, o estudo fala à mente. A meditação, ela é devocional, ela é degustativa. Você saboreia o texto, você não quer investigar o texto. Você pega o texto e diz, o que esse texto fala ao meu coração? O que ele pode me fortalecer e consolar nesta hora? Isso é meditação. Já o estudo, ele é analítico, ele é investigativo, ele é explicativo. Então, quando Paulo está elogiando os bereanos, é porque eles receberam a palavra com avidez. Avidez no original tem um sentido de zelo, tem um sentido de uma inclinação, tem sentido de uma disposição mental para receber as Escrituras.
Porém, ao mesmo tempo que eles recebiam com zelo, com inclinação, com vontade, com entusiasmo, eles também examinavam para ver se de fato Paulo estava certo. E esse examinar aqui, no grego, no original, significa investigar ou analisar cuidadosamente as Escrituras. Isto é estudar. Então, o estudo é algo mais analítico, investigativo, que nós gastamos tempo, né? Investimos tempo. Segundo o Richard Foster, que nos escreve aí sobre as disciplinas espirituais, estudar a Bíblia envolve 4 passos. O primeiro passo é o da repetição. A repetição é uma forma de canalizar a mente de um modo regular, né, numa direção específica, que vai firmando hábitos de pensamento. Quantas vezes eu me pego repetindo alguns mantras, né, aquelas coisas que o meu pai falava sempre, 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 e eu repito para as minhas filhas, ou que minha mãe dizia, né? E nós crescemos ouvindo isso e muitas vezes até não gostávamos, mas nós acabamos incorporando ao nosso estilo de vida e nós acabamos reproduzindo até para os nossos filhos, porque nós aplicamos na nossa vida e estamos ensinando também os nossos filhos a viver assim, mas por conta da repetição. A repetição treina a mente. A tabuada é um exemplo clássico disso, né? Porque nós decoramos pela repetição. Então nós não precisamos fazer um cálculo de quanto é 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56, eu já sei disso. Pela repetição, pela decoração, nós decoramos. Repetição, 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 memória. Repetição, 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 memória. Então, repetição é o primeiro passo do estudo. O segundo passo é a concentração. A importância da concentração é porque ela centraliza a nossa mente e ela nos faz realmente ouvir, né? Ou ler e ouvir exatamente aquilo que está sendo dito ou que está escrito, tá? E esses passos, eles ainda não são suficientes no estudo. Além da repetição, da concentração, nós precisamos verdadeiramente compreender aquilo que nós estamos estudando. Então, a compreensão leva ao discernimento e a uma percepção da realidade daquilo que a palavra de Deus está querendo falar para nós. E, finalmente, o quarto passo do estudo é a reflexão. A reflexão, diferentemente do entendimento ou da compreensão, ela nos faz ver os fatos na perspectiva de Deus, de uma maneira completamente nova, viva e que transforma a nossa vida. Então, repetir, concentrar, compreender e refletir, isso é estudar a palavra de Deus. Isso é estudar. Isso significa que nós precisamos parar, que você precisa parar, eu preciso parar, gastar tempo, ler, reler, questionar, perguntar, descobrir, né? Isso é estudar a palavra de Deus. Então, algumas aplicações, né, práticas. Você já leu a Bíblia toda? Se você já leu, você já releu ou está relendo a Bíblia numa sequência? Isso é repetição. Quanto tempo você tira da sua semana para estudar a palavra? Eu estou relendo a Bíblia e eu estou no Evangelho de João e eu confesso que eu tenho visto coisas que com 50 anos de idade e todo esse tempo na igreja, eu ainda não tinha visto no evangelho mais conhecido da Bíblia, que é João. Por exemplo, esses dias eu estava lendo e pela primeira vez, confesso isso até com uma certa vergonha,
a primeira vez que eu vi que Caifás, o sumo sacerdote, que na época condenou Jesus, era opositor de Jesus, esse mesmo Caifás, ele profetizou que Jesus seria Salvador. Você sabia disso? Eu não sabia. Não sabia. E como é que eu fiquei sabendo? Na releitura da Bíblia. Queridos, se você perguntar para algum irmão que está sendo discipulado, que faz parte da rede de discipulado da igreja, pergunta para uma pessoa que está sendo discipulada pela outra, está sendo acompanhada pela outra, qual tem sido o ganho dessa pessoa na sua vida? Todas elas, com certeza, vão dizer que o ganho está sendo alto. Eu sou um discipulador. Na primeira IPI eu tenho algumas pessoas que eu discipulo. Eu estou acompanhando o ganho que essas pessoas estão tendo na sua vida espiritual, porque elas me dão esse feedback, elas me dão esse testemunho. E não é apenas um ganho de conhecimento, mas é um ganho de uma nova maneira de viver, com mais confiança, com mais segurança, com mais maturidade, com mais misericórdia, com mais amor, com mais santidade. Nós sempre temos e sempre teremos o que conhecer. Nós sempre temos e sempre teremos o que aprender e sempre temos e teremos o que mudar em nossa vida. E a instrução da palavra nos ajuda nesse processo. O estudo da palavra nos ajuda nesse processo. Então, eu falei da importância de estudar, como estudar, e em terceiro lugar, o efeito do estudo das Escrituras em nós. Jesus diz lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Existem então muitos benefícios ou muitos efeitos de nós estudarmos as Escrituras. A palavra nos alimenta, a palavra nos ilumina, a palavra nos fortalece, a palavra nos dirige, a palavra nos alegra, nos renova, nos vivifica, nos repreende, uma série de benefícios, de efeitos que a palavra de Deus produz em nós. Mas quando Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras, Ele está dizendo que, ao contrário, quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo e quanto mais eu vivo pela palavra, mais eu acerto, mais você acerta. Queridos, quem vive na palavra, vive na luz, não anda na escuridão. Não tropeça por conta da simples ignorância, de não saber como deve ser vivida a sua vida. Agora, infelizmente, é lamentável dizer que muita gente erra feio na vida por ignorância das Escrituras, por não saber o básico, o feijão com arroz, o essencial da fé cristã e da conduta cristã. Alguns erram pela ignorância, mas outros erram não pela ignorância, mas erram porque não tem profundidade, não tem raiz suficiente para que o vento e a tempestade não arrebentem, não acabe com a sua vida. Eu fico espantado com pessoas, eu fico pasmo até com pessoas cristãs, né? Que fazem coisas completamente contrárias à palavra de Deus, achando, né, que poderão ser felizes e poderão ser vitoriosas. Eu fico espantado com pessoas que acham que Deus vai abençoar aquela conduta sua de pecado. Talvez você esteja pensando, mas pastor, isso é um absurdo, será que as pessoas pensam assim?
Sim. Mas existem pessoas crentes que acham que Deus vai ajudá-las e Deus vai abençoá-las, mesmo que tomem decisões contrárias à palavra de Deus. Você quer uma prova disso? É incrível ver pessoas magoadas com Deus por situações que elas mesmas provocaram. E hoje essas pessoas jogam a culpa em Deus. É um absurdo. Sim, é um absurdo. Mas é um absurdo muito comum, eu diria. O profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 4, ele grita: o meu povo está sendo destruído. O meu povo, não está falando dos outros, está falando do povo, da igreja. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso está acontecendo com as famílias, com os casais, com os filhos e com a sociedade. É óbvio que não é só falta de conhecimento. É óbvio que não é só falta de estudo da palavra. É óbvio que não é só falta de aprofundamento na palavra. É também pela falta, talvez até mais, da obediência da palavra. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a palavra é bem colocada em nossa mente, em nosso coração, quando ela é bem sedimentada através do estudo das Escrituras, aquilo está claro para nós, e nós absorvemos aquela verdade na nossa vida, então a nossa vida ela se centra, a nossa vida ela se ancora, a nossa vida ganha uma direção, a nossa vida ganha um rumo, ganha uma estabilidade. Através do estudo aprofundado, coerente, bíblico, profundo da palavra, as verdades de Deus são colocadas, elas entram em nosso coração e nos fortalecem. E essas verdades nos seguem e nos perseguem nos momentos mais tensos da nossa vida. Passam o céu, passam a terra, mas as palavras de Jesus não passam. Aleluia! Passa o tempo, passa o emprego, passam as pessoas, passam as tristezas e as alegrias, passa a própria vida, mas a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Jesus não passa. Eu falava com uma irmã esta semana e ela dizia da experiência de cirurgia que ela teve. Ela disse que na mesa de cirurgia, ainda consciente já durante a cirurgia, ela disse que veio muito forte na mente dela, no coração dela, um texto bíblico: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela citou um outro texto que eu não me lembro agora também. Mas imagine, naquela tensão de estar sendo operada, passando por uma cirurgia, o que ficou nesse momento? A palavra. A palavra superficial? Não, uma palavra que ela tinha experiência com aquela palavra, solidificada em seu coração. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, queridos, eu queria nesta noite concluir e repetir aqui o tema desta noite: estudo, a disciplina espiritual do estudo. O estudo, eu falei aqui sobre a importância do estudo das Escrituras, que é a nossa salvação principal. Como estudar as Escrituras, que é repetir, concentrar, compreender, refletir, né? E terceiro, o efeito da palavra. Esse efeito de trazer uma assertividade para a nossa vida. Quando você começa a viver pela palavra, a sua vida é transformada de tal maneira que você começa a prosperar. Você começa a acertar, Te melhora de condição econômica, melhora de saúde, melhora o relacionamento conjugal, melhora a família, melhora tudo, porque estamos sendo conduzidos pela palavra. Então, queridos, nós precisamos estudar. Você precisa estudar mais a Bíblia. Hoje existe um analfabetismo bíblico muito grande no Brasil, muito grande.
Nós estamos vivendo um tempo onde estudo ou estudar não é a preferência da maioria. A preferência da maioria é se divertir, mas estudar não. A preferência da maioria é ter uma sensação, um arrepio, uma adrenalina emocional, mas estudar não. Estudar não. Essa cultura está dentro das igrejas hoje. A pessoa quer sentir alguma coisa, mas ela não quer saber se é certo, se é errado. Isso ela não quer se aprofundar. Esta constatação é para quem está dentro da igreja evangélica hoje. E esta é uma constatação para nós que somos presbiterianos. Nós que somos de uma tradição da palavra, uma tradição reformada, uma tradição calvinista, que sempre prezamos pelo lema da reforma protestante chamado sola scriptura, só as escrituras. Nós estamos hoje, dia 26 de julho, antecedendo o 31 de julho, que nós comemoramos mais um aniversário da nossa denominação, da nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 117 anos de uma tradição que reza, que vela, que zela pelo estudo da Bíblia com profundidade, de uma tradição que preza pela formação teológica e pelo preparo acadêmico dos seus pastores. Basta olhar outras tradições evangélicas ou denominações evangélicas que nós temos em nosso país, especialmente as pentecostais, e ver o respeito que eles têm, pelos pastores presbiterianos. Muitos pastores presbiterianos são professores nos seminários pentecostais. E por que permitem? E por que vão buscar os presbiterianos para dar aula em seus seminários? Porque sabe da seriedade que o presbiteriano estuda a palavra de Deus. Pela tradição de um estudo sério, de um estudo profundo das Escrituras. Peço que vocês olhem, e orem também pelos dois ministros que compõem o governo federal agora, o ministro da Justiça e o ministro da Educação, que são pastores presbiterianos. Olha o currículo desses homens. Eles são pastores de igreja, de uma igreja local como esta. Mas olha o currículo, a ficha acadêmica desses pastores. Um é ministro da Justiça e o outro ministro da Educação. A tradição do estudo é tão forte no presbiterianismo que universidades de Harvard, nos Estados Unidos, e Yale, Princeton, são de origens protestantes presbiterianas. Se você está nos assistindo e se você pertence a essa igreja, então honre essa tradição do estudo. Não se contente em conhecer superficialmente as Escrituras. Por exemplo, deixa eu fazer algumas perguntas basiquíssimas aqui. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos livros tem no Antigo Testamento? Você sabe? Quantos tem no Novo Testamento? Qual é o primeiro livro do Antigo Testamento e o último? Qual é o primeiro do Novo Testamento e o último? São perguntas básicas que nós precisamos saber. Então investigue a palavra, creia na palavra, aplique a palavra no teu cotidiano. E eu posso te garantir, a tua vida vai mudar, vai ser revolucionário, porque a Bíblia é o livro da vida, da minha vida, da tua vida. Se nós a seguirmos, ela acontece, aquilo que ela diz acontece na nossa vida. Queridos, para encerrar, o estudo é uma disciplina espiritual e o próprio nome diz, disciplina. É necessário ter disciplina. E nós estamos aqui para te ajudar. Eu, pastor Fernando, estou interinamente aqui na IPI Gilead. Estamos aí num processo no presbitério para definir o pastorado da igreja. Mas vocês sempre terão um pastor aqui. Você tem os seminaristas da igreja, você tem os presbíteros. Você pode caminhar num discipulado
Você pode procurar ajuda de livros, enfim. É você que deve procurar esse caminho da disciplina espiritual chamada estudo. Não use a Bíblia como um amuleto. Não deixe a sua Bíblia amarelar no Salmo 91. A Bíblia é um rico tesouro se ele for aberto, investigado, estudado. Deus tem muito mais para fazer em você e através de você, se você se aprofundar nas Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a IPI Gileade, que Deus nos dê a graça da vitória em Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esta palavra, obrigado por todos que estão nos vendo nesse momento, que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre a vida de cada lar representado, de cada família, de cada vida. E, ó Deus, nos desperta, Senhor, para estudarmos, nos aprofundarmos mais a Tua palavra e firmarmos os nossos pés não naquilo que pensamos, não na cultura, não na moda, não na opinião do pai, da mãe, do colega, mas da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a vivermos pela Tua palavra, porque a Tua palavra são palavras de vida, Senhor. São apenas e tão somente elas que nos dão a vida eterna. Nós oramos, pedimos pela nossa cidade de Sorocaba, pelo nosso país, que o Senhor nos dê graça aí para vencermos juntos essa pandemia. Ó Deus, levanta os abatidos, desperta os que estão, ó Deus, desanimados, cura os enfermos. Ó Deus, esta é a nossa oração e a nossa confiança em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e eternamente. Amém. Rocha minha e salvação.